Começo lhe perguntando justamente sobre o tema de improbidade administrativa, que para quem não sabe, né, a lei de improbidade administrativa ela trata do ato que é ilegal ou contrário aos princípios básicos da administração pública e que é cometido por agente público durante o exercício da função pública ou decorrente desta. E por que, Dr. Fábio Sono, tem essa postura contrária a essa proposta de reforma? Bom, Paulo, de fato nós participamos no Congresso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, numa reunião paralela do Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União. Uma sessão conjunta que reuniu também presidentes das associações dos Ministérios Públicos, membros do Conselho Nacional do Ministério Público e corregedores gerais dos Ministérios Públicos de todo o Brasil. E nessa ocasião apresentamos uma exposição sobre aspectos gerais relacionados à improbidade administrativa, notadamente sobre o projeto que tramita no Congresso Nacional envolvendo a reforma da lei. E manifestamos preocupação que concerne a toda a classe do Ministério Público brasileiro, tocante a algumas alterações que estão em curso. Para que o leigo entenda, justamente para que quem não está familiarizado com o tema entenda, doutor Fábio, que pontos que estão em discussão nessa reforma? Na verdade, a lei de improbidade, ela integra hoje o chamado sistema de combate à corrupção pública, né? Um dos pontos que está em jogo na reforma é a eliminação de uma série de tipos sancionadores, de tipos que proíbem determinadas condutas e que vão retroagir, né, para alcançar milhares de processos que serão extintos. Então esse já é um tema que entendemos que não deveria ser objeto de preocupação do legislador nesse momento. Outro tema que elimina a figura da improbidade culposa. Na realidade, no atual contexto histórico, já não se deve punir a mera culpa, o mero erro do gestor público. Nós defendemos isso há muitos anos, quer dizer, não se confunde o erro juridicamente tolerável do gestor com a mera ilegalidade, com a improbidade. Mas a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, sedimentou a possibilidade da punição da culpa grave. E isso deve ser sim punido, o erro grosseiro, a culpa grave. E o projeto de reforma elimina também a possibilidade de punição da culpa grave. Isso vai na contramão do que se prevê na legislação internacional. Quer dizer, é gravíssimo a conduta que caracteriza erro grosseiro e culpa grave na gestão pública e até na gestão privada de empresas. Então, isso fica no limiar entre a corrupção e a culpa grave. Os ambientes, aliás, altamente ineficientes, os ambientes opacos, geralmente eles são fronteiriços com ambientes corruptos. Então, eliminar a figura da culpa grave, eliminar a figura da improbidade gravemente culposa, é praticamente descaracterizar a própria improbidade administrativa. Quer dizer, você vai verificar que grandes escândalos que nós tivemos hoje no Brasil, aí, atualmente, foram produto muito de aventuras irresponsáveis, de graves ineficiências funcionais de agentes públicos. Então nós chamamos a atenção aí para essa reforma, entendemos que não é o momento de reformar leis anticorrupção, e sim de aplicar a jurisprudência já consolidada dos tribunais superiores, né, uma lei que completou já 25 anos, tratar com maior uniformidade a atuação do próprio Ministério Público na aplicação dessa lei, tratar pelo princípio da unidade de atuação da instituição, dando maior segurança jurídica, né, coibindo interpretações subjetivas pelos aplicadores das regras. Isso é importante para os destinatários das normas no Brasil, né, tratar com maior coesão essa incidência das regras jurídicas, porque muitas vezes, quer dizer, cada um aplicando a seu modo, cria um ambiente de insegurança jurídica no Brasil. E também propus que na lei de improbidade, assim como na lei anticorrupção empresarial, que é a lei 12.846,
já se aplicasse aquilo que está na resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que é os chamados acordos, quer dizer, que é hoje, tanto na seara criminal, os acordos que têm proporcionado a recuperação dos recursos desviados, né, a partir das delações premiadas, a partir dos acordos de leniência, isso também se aplique nas ações de improbidade. Então foi um diálogo muito profícuo que nós mantivemos com as lideranças de todo o Ministério Público brasileiro, graças ao convite aí da presidência do Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos nos Estados e da União, e o Congresso foi também feito sob a presidência do Sérgio Ares, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Só para deixar claro, o senhor é favorável, então, às medidas de acordos de delação e de leniência também no âmbito da improbidade administrativa? Sem dúvida, sem dúvida. É fundamental que sejam feitos esses acordos hoje, como eram feitos já na Operação Lava Jato, onde nós participamos. Por quê? Porque hoje você precisa ter esses acordos feitos de uma maneira global, para as empresas, para os investigados, né, buscam segurança jurídica para cooperar, para você ter colaboradores com efetividade no âmbito das investigações, eles querem ter a proteção jurídica dos colaboradores, né? Então eles procuram ter cláusulas de proteção jurídica, procuram cooperar com a justiça, e para isso, cada vez mais, eles vão buscar um ambiente de leniência, tanto na esfera criminal, quanto na esfera da lei anticorrupção, como também na legislação de improbidade administrativa. Então, o princípio do direito consensual, o princípio da cooperação, ele exige que haja uma extensão dessa proteção jurídica para todas essas esferas, seja no ambiente do direito penal, seja na esfera do chamado direito administrativo sancionador. É uma integração entre esses ramos jurídicos. Então, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público já regulamentou essa matéria, e os Ministérios Públicos do Estado têm que simplesmente disciplinar a fiscalização do cumprimento desses acordos. Foi esse um aspecto que nós chamamos a atenção também na nossa exposição, quer dizer, alguns Ministérios Públicos dos Estados ainda não regulamentaram, e precisam, são obrigados a regulamentar por força da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje é possível, até obrigatório que haja a possibilidade jurídica dos termos de ajustamento de conduta e ações de improbidade administrativa. E não se pode confundir a improbidade com a mera ilegalidade da conduta. Do contrário, você vai paralisar o bom gestor público, né? O bom gestor público, ele não vai atuar, ele não vai ter a possibilidade de arriscar, ter o risco. Então, a improbidade é aquela conduta gravemente desonesta e gravemente ineficiente. Agora, o que o projeto busca fazer é eliminar a improbidade culposa. Isso também é um retrocesso absurdo. E, ao mesmo tempo, elimina uma série de outros tipos que estão lá previstos na lei. Isso cria uma retroatividade que vai acabar extinguindo uma série de processos. Então, nós estamos vivendo um momento no Brasil muito complexo. Nós não podemos ter retrocesso no combate à corrupção com alterações legislativas e, ao mesmo tempo, nós precisamos avançar no aprimoramento da atuação das instituições, aperfeiçoando-as, buscando maior integração entre essas instituições e fazendo com que elas adotem a chamada teoria dos precedentes que veio a ser introduzida no novo CPC, quer dizer, aprimorando a técnica de atuação com observância da jurisprudência, aprimorando as ferramentas de investigação, dando maior segurança jurídica. Então, nós temos que avançar e não retroceder. Quer dizer, foram os aspectos que nós realçamos com maior ênfase, tá, na nossa exposição. Quer dizer, evitar retrocessos e caminhar numa agenda cada vez mais consistente na questão da agenda anticorrupção, que é uma agenda indissociável da agenda econômica, onde o Brasil está se inserido, quer dizer, tem avançado com protagonismo nessa agenda no cenário internacional. O senhor, na condição de, então, ministro da Advocacia Geral da União, chegou a propor as primeiras ações de improbidade contra as empreiteiras que foram envolvidas na Lava Jato. Passado esse período, inclusive com a sua sucessora aí, que é a ministra Gleice Mendonça, por exemplo, na semana passada o governo federal anunciou o fechamento de um acordo de leniência com a Odebrecht no valor de quase 3 bilhões de reais.
É de fato esse o caminho que o senhor entende que está sendo tomado pelo governo federal, que é o correto? Era essa a sua intenção com os primeiros ajuizamentos? Sem dúvida. Os ajuizamentos, eles viabilizariam também acordos em juízo. E a agenda que nós proporcionamos, né, ao governo com os ajuizamentos foi uma agenda de protagonismo internacional, foi uma agenda muito positiva do governo à época, tanto que posicionou no cenário internacional, quer dizer, na época projetou a própria AGU, no New York Times, no Washington Post, em todos os jornais do mundo inteiro, como o governo que estava combatendo a corrupção. Né? Agora, uma vez ajuizadas as ações, podem ser feitos os acordos em juízo, nas próprias ações. Então, é plenamente viável promover acordos em juízo ou fora dele. Portanto, evidentemente, os acordos, eles têm plena possibilidade jurídica de serem celebrados. E, ao mesmo tempo, nós temos que cuidar. Muitas vezes a empresa precisa tomar cuidado quando celebra acordos fora do Poder Judiciário também, não é? Os acordos de leniência, porque ao não trazer todos os colegitimados para dentro do acordo, ela pode celebrar um acordo e depois responder uma ação judicial, porque não fez o acordo com todos os colegitimados. Esse é um risco muito sério. A própria Odebrecht tem sofrido iniciativas, por exemplo, do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ela acabou de sofrer uma ação porque ela não colocou Ministérios Públicos dos Estados no acordo que ela celebrou com o Ministério Público Federal, um acordo que veio a celebrar com o Ministério Público Federal. Mas há ilícitos residuais de atribuição dos Estados e que, caso eles tivessem participado desse acordo de modo global, talvez tivesse evitado a iniciativa dos Ministérios Públicos dos Estados. Então, uma preocupação quando se celebra um acordo é a de trazer para dentro desse acordo todos os colegitimados. Na AGU, se desejou fechar esses acordos lá com os colegitimados. Um acordo, por exemplo, que nós celebramos também com valores muito altos e que depois acabou não sendo fechado naquele momento, mas foi fechado posteriormente em valores inferiores, foi com a SDM holandesa. Acabou sendo fechado esse acordo sem o Ministério Público. Nós, na nossa gestão, fechamos com o Ministério Público de primeiro grau, mas, lamentavelmente, a Câmara Revisora do Ministério Público não chancelou a atuação do seu órgão de execução. Então, e eram valores altíssimos na época. O Ministério Público depois entrou com uma ação contra a SPM, mas depois da nossa saída, prosseguiram tratativas e acabou fechando esse acordo. O que me pareceu também uma postura extremamente acertada, porque era um acordo que deveria ser fechado. O Ministério Público talvez devesse ter participado desse acordo. Né? Procurou insistir na litigância ali. Porque hoje o caminho realmente da recuperação dos ativos, tanto é que nesse caso da SPM ele já tinha, inclusive, fechado um acordo na seara criminal, uma delação premiada. Então, por que não fechar também o acordo, participar do acordo de leniência? Né? Tinha todos os motivos para ter participado. Eu penso que o judiciário hoje, congestionado com 100 milhões de processos, ele tem muita dificuldade para solucionar todos esses problemas. Então, você veja, nos Estados Unidos, 95% dos casos são resolvidos fora do judiciário. Evidentemente que a tendência também em outros países será essa, né? Métodos alternativos de resolução dos conflitos. Isso viabiliza uma celeridade muito maior, uma equação muito mais eficaz, muito mais previsível de solução dos problemas. Tá certo. Dr. Fábio Medina Osório, então, advogado, ex-ministro da AGU, Advocacia Geral da União, tratando sobre a reforma da Lei de Improbidade Administrativa. Obrigado pela presença aqui no Gaúcha Faixa Especial e uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite.